pela Rede Aurora de Comunicação, o programa Se Liga na Fita, com Daniel Carlos. Variedades, informação, prestação de serviço, entretenimento, entrevistas e muito mais. A partir de agora com Daniel Carlos e seus convidados no Se Liga na Fita, aqui na Rede Aurora. Comunicando Daniel Carlos e comentários de Davi Ricci. Muito boa tarde a vocês que estão nos assistindo aí agora pela Rádio Aurora, pelo Facebook, né? Ou pelo Instagram, pelo onde for, né? O Daniel não está presente hoje aqui, né? Ele está tirando umas férias, né? Hoje e a semana que vem ele está tirando as merecidas férias desde junho, né? Ele não faltava um programa, né? Enquanto eu, né, sempre dava uma fugidinha para lá e para cá, né? E estamos hoje aqui, né, para comentar, né, sobre a perspectiva da economia para 2020, né? Então eu trouxe aqui o Matheus, né? Boa tarde. Boa tarde, Davi. Boa tarde a todos os espectadores. É um prazer retornar à Rádio Aurora, né, onde já estivemos, né, aos sábados pela manhã em outras épocas, e retornar também ao programa Se Liga na Fita, que eu já estive uma ou duas vezes, agora eu não me recordo bem, mas é sempre um prazer, e para abordar um tema tão importante, algumas perspectivas econômicas, perspectivas sobre o país e sobre a região, é claro. Então, né, estamos aqui, né? Muito obrigado a vocês que estão assistindo. Vocês podem ir comentando aí que no final do programa vai ter um sorteio da Berosca, né? O Daniel entra de férias, mas com o sorteio continua, e a Marciane Amaral já comentou aí, boa tarde, né? A Fernanda Barreto também comentando aí, boa tarde para vocês que estão nos assistindo. E nós vamos aqui, né, começar o nosso programa já, né, já perguntando, já comentando, porque é impossível, né, nós fazermos uma perspectiva de 2020 sem antes comentar o que aconteceu no passado, né? Você fazer uma retrospectiva que não é só de 2019, né? Exatamente. São de 20 ou 30 anos atrás, porque é algo que já vem acontecendo em Campos, né? Então eu gostaria de perguntar ao Matheus, né, o que nós vimos do passado de Campos, né, a esfera municipal, daqui a pouco vamos comentar na esfera estadual e federal também, né, o que nós vemos de retrospectiva. Do passado, nós podemos escolher acertos e também observar os erros para que não se repita. A gente pode observar que ao longo do tempo, em Campos, os governos, logo assim que entrou os royalties, utilizaram muito mal os nossos recursos. Nós tivemos obras gigantes e que não... Por exemplo, a Praça São Salvador, fizeram uma reforma que custou 40 milhões, fizemos CEPOP, fizemos diversas coisas que esse dinheiro hoje à época poderia ser aplicado de outras formas que pudesse fomentar o progresso do município, tanto no que tange a administração pública e também os serviços essenciais, saúde, educação, como também no fomento à industrialização da região, fomento à agricultura. Até foi feito durante um tempo esse fomento através do Fundecam, mas também de forma irresponsável, né? Colocamos dinheiro público para investir em indústrias, né, que por fim não ficaram no município ou não vingaram. Ou seja, houve uma aplicação irresponsável do dinheiro público. Essa é uma visão que a gente tem que ter do passado. Irresponsabilidade. Além, é claro, do gasto, do inchaço da máquina pública que vem aí há 30, 40 anos. A gente não fala só de um governo passado, mas de governos passados, né, que foram inchando a máquina pública. Os custos de governo são realmente muito altos, né, e a gente acha que é muito fácil. Uma prefeitura complexa como a nossa, quase 20 mil servidores, uma prefeitura que tem hoje a necessidade de ter funcionários terceirizados, contratados, para manter ali a limpeza, manter diversas outras coisas. Hoje a gente já tem até, a gente contrata médicos terceirizados através, né, do RPA.
a gente vê que ao longo do tempo, né, o inchaço da máquina pública foi crescendo e hoje a gente tem o que tem. É uma situação muito difícil e que vai demorar para se recuperar. Aos poucos a gente está conseguindo modificar esse quadro, mas muito lentamente, né? Vai ser uma coisa lenta e gradual, né? Vai sendo aos poucos ao longo dos próximos períodos, né? É o que esperamos. Sim, exatamente. Nós podemos, né, perceber, né, que essas questões de dinheiro gasto irresponsavelmente, né, que, como você falou, da obra da Praça São Salvador, né, porque tem gente ainda, né, que preferia a praça como era antes, né? Sim, esse é um saudosismo, né? Pela manhã eu tive com alguns amigos o Livro Verde, né? Sempre aos sábados eu vou lá. A gente estava comentando sobre o Parque da República, ali onde é o Palácio da Cultura, né, que era um parque aberto, ali em frente à Santa Casa. Estávamos comentando sobre a Praça São Salvador, né, que podiam ter feito um abraço, um protesto simbólico para manter a praça como era, mas... né? E também os erros de não preservar o patrimônio histórico. Nós perdemos importantes monumentos, por assim dizer, na nossa Praça São Salvador. Nós tínhamos o prédio da Associação Comercial, que era um prédio estilo neoclássico lindo. Posso até ter errado no estilo neoclássico ou eclético, mas realmente era uma construção belíssima, que a gente hoje só pode contemplar em fotos. A igreja que era da Santa Casa ali na Praça São Salvador, onde hoje é o Plaza, né? E diversas outras coisas que a gente foi perdendo no centro da cidade. O Teatro Municipal Trianon, quando era no centro, né? A gente só passa a dar valor depois que perde, né? Sim. Então, a época poderia ter sido feito, não sei se a cultura da época não permitiu, mas poderiam ter sido feitos se fosse hoje, né? Claro, protestos, movimentos por manter esses patrimônios históricos ali iriam com certeza surtir certo efeito, né? E também a questão por vezes a gente vai no centro, nossa, o centro está tão vazio, lojas fechadas e etc. E a gente não se pergunta, mas por que isso? Às vezes é o que ocorre. A gente tem o Livro Verde, que é a livraria mais antiga do Brasil. A gente prestigia, mas vem muitas empresas de fora, né? Eu não estou falando de caso específico de loja, não. Estou falando no geral, seja para cama, mesa, banho, comércios gerais ali do centro. A gente tinha João Pessoa, que tinha bastante comércio de cama, mesa e banho. Você vê que hoje deu uma caída. Hoje você só tem... Eu digo que hoje você só tem a João Pessoa praticamente, da Barão de Cotegipe para lá. Até o mercado, da Rua do Ouvidor até a Barão de Cotegipe, que hoje é governador Teotônio Ferreira de Araújo, nós não temos mais o movimento que tínhamos. Temos algumas lojas, a Perroupa, etc. E, infelizmente, o declínio do comércio central deu-se com a chegada de grandes lojas, né? E também as pessoas optaram por comprar nessas lojas por conta, às vezes, do valor mais barato. E vai aquela questão, eles compram direto de indústria e também não tem alguns custos que efetivamente essas pequenas lojas ali do centro têm. Então são vários fatores, né, abordando sobre esse fato. Sim, né, voltando ainda ao assunto, nós podemos ver, né, que a interdição nesse ano, né, do HGG pela Defesa Civil, né, que nós vemos também que isso não é algo de agora, não. Desde a construção do hospital, pelo jeito. Exatamente. A gente vê problemas na saúde, principalmente no HGG, desde a época da construção. Foi um hospital feito para ser um mega hospital. Parabéns para quem teve a ideia. Mas foram fazendo remendos aqui, remendos ali, fazendo modificações, e isso foi prejudicando. E também a gente avalia que não investiram muito em qualidade estrutural, né? Ou seja, posso estar equivocado também sobre isto, mas a gente observando ali a qualidade da estrutura realmente não é uma das melhores, talvez pela escolha de um material ou outros aspectos. Mas o problema não é de hoje, é um problema que vem se arrastando. Pelo menos nos últimos
10 anos, os governos têm enfrentado os mesmos problemas, goteira, esses problemas estruturais, nos últimos 10 anos, todos os governos enfrentaram. Né? Os últimos 10 anos, a gente fala de 2000 e agora 12 anos, né, que estamos em 2020, de 2008 para cá. Então, a gente não está falando só de um governo específico, estamos falando de dois governos tendo reeleição, né? Então, a gente avaliando desse modo, a situação do HGG não é de hoje. Claro que hoje você tem problemas financeiros que lhe impedem de fazer investimentos e aplicações de imediato, né? Mas se no passado tivessem aplicado bem o dinheiro público, hoje não teríamos esse problema. O problema de Campos todo é o passado. A gente fez tudo de forma irresponsável e não tratou a coisa pública como deve ser tratada. Realmente eu nunca entendi aquele teto de plástico lá no HGG. Sempre dá vazamento aquilo, né? É até muito bonito. Eu não entendo eu não sou arquiteto, não sou engenheiro para entender muito de peculiaridades sobre material, etc. Mas a gente avalia que aquele material é pouco resistente. Sim, exatamente, né? E nós podemos ver, né, que desde a crise do petróleo, né, que atingiu o mundo todo, né, não só Campos, mas como o Brasil inteiro entrou em crise, né? Nós podemos ver casos aí de países vizinhos como Venezuela, acabou que eles não conseguiram voltar dessa crise, né? Porque o Brasil tinha uma arma na mão que era o agronegócio, que ajudou muito. E os países vizinhos, por exemplo, no caso da Venezuela, tem passado problemas políticos, né? Nós temos, ao nosso redor nós temos, por exemplo, recentemente tivemos casos na Bolívia, né? Problema político interno, né? Não é o caso aqui comentar, mas os nossos vizinhos têm tido problemas políticos. Nós tivemos até 2016, que culminou no impeachment da presidente. De lá para cá, a gente iniciou um processo de reformas, aplicação de um programa de recuperação do país. Aí o país apostou no agronegócio, apostou em fontes alternativas. Inclusive, porque a preocupação por muito tempo, principalmente aqui na nossa região, é o royalties do petróleo. Sim. Se o royalties vai mal, a cidade vai mal, né? O que é uma pena, que a gente perdeu aí a nossa riqueza, né? Que foi a agricultura. Na década de 80 a gente tinha aí a agricultura movimentando, se eu não me engano, 12 milhões de toneladas de cana sendo moída, preparando, né, ali os derivados, álcool, mais o açúcar, né, na época, todas as usinas que a gente tinha, né. Pode parecer saudosismo, mas eu também não vivi esse período de ouro das usinas, quando eu já me lembro das usinas já num período mais de declínio. Que é algo que nós podemos ver que desde quando nós tivemos acesso a esse royalties do petróleo, não houve um planejamento para quando não houvesse... Exatamente. Foi o problema, você tocou no ponto-chave, é o planejamento. Foi o planejamento. Como vamos aplicar esse governo? O Estado do Espírito Santo, nosso vizinho, nosso estado irmão, por assim dizer, ele sempre teve um planejamento estratégico, né? Aliás, nos últimos tempos, né? Ali o governador Paulo Artung fez uma agenda de planejamento estratégico para, primeiro, eles dividiram em 4 partes. Né? Uma parte inicial, que é onde estamos, para onde queremos ir, como vamos chegar, e a conclusão ali, né? Que são os resultados que queríamos obter. E várias prefeituras do Espírito Santo começaram a fazer isso. Planejar a aplicação dos recursos de royalties, planejar a aplicação dos recursos públicos com responsabilidade, em programas voltados para educação e qualificação. Hoje a gente está vivendo um novo momento, a gente está vivendo, não está, por muito tempo todo mundo queria fazer curso técnico para trabalhar embarcado. Hoje as pessoas estão querendo ser empreendedoras. Hoje ninguém mais quer vender sua hora de trabalho. Todo mundo quer vender o seu serviço, o seu produto, né? A gente mudou. A gente está em outra fase. Hoje, antigamente, hoje a gente tem uma espécie de novo varejo. Antigamente as pessoas iam nas lojas, hoje pelo próprio celular a gente consegue comprar uma pizza, a gente consegue comprar roupa. Até para quem frequenta até joalheria, hoje você pode comprar pelo celular também, através do Instagram.
O avanço tecnológico possibilitou várias mudanças, modernidade. E aí também tem um outro ponto. Muitos comércios, muitas lojas não acompanharam isso. Outras estão entrando agora nesse patamar. Há muitos anos, por exemplo, a gente não imaginava uma rádio televisionada. Sim. A gente tinha rádio totalmente cronometrada, o programa escrito e lido. Hoje a gente tem uma rádio mais espontânea, online, onde o espectador, né, tem uma interatividade mais rápida. Não precisa ligar, ele vai ali, comenta uma coisa e já está interagindo com a gente, né? Você vê até o que a gente vai puxando de uma coisa para outra. Sim. Onde a gente chega. E nós vemos que, além dessa falta de planejamento, né, faltou eles investirem para que não houvesse essa dependência dos royalties do petróleo. E aí podia utilizar os recursos dos royalties para a agricultura, né? Eu acho que a agricultura até mais do que para a indústria. Na verdade, numa medida proporcional. Medida para você também criar produtos industrializados. Você tem um destino para aquela produção agrícola, né? Você poderia investir em diversas coisas ali na área da agricultura que iriam surtir hoje um efeito. Se a época tivessem pensado, qual destinação que a gente vai dar para a cana-de-açúcar? Como a gente pode retomar a economia da cana? Você imaginar, a gente tinha uma média de 40 mil pessoas trabalhando naquele período, né? Então, a gente tinha que pensar isso no passado, quando os royalties começaram a explodir, que foi ali na virada do milênio, né? Nos anos 2000, a gente recebia uma quantidade assim. Algumas pessoas, mas era, por exemplo, o orçamento era 1 bilhão naquele tempo. Mas pensa, atualiza. Quanto que o dólar custava quanto naquele período? Sim. Eu me lembro de uma época que o dólar custava 89 centavos. Então a gente tá assim... Tem a questão da inflação. Exatamente, a inflação. Se a gente for atualizar esses valores, dá o nosso orçamento de hoje, ou quase ali aproximando do orçamento de hoje. A gente tem que avaliar isso. Só nos últimos 8 anos passados foram 18 bilhões movimentados, né? Então a gente está falando de muito dinheiro. Mas muito dinheiro mesmo. Exatamente. E até entrando um pouco do que você falou aqui, vamos entrar um pouco na área do federal, né? Que nós podemos ver, né, que são divididos em 3 setores da economia, né? Setor primário, que é da agricultura, da pesca, que foram evoluindo conforme o passar do tempo na humanidade, inclusive, né? Que antigamente a agricultura e a pesca era o foco das economias. Depois vem a industrialização, que é o setor secundário, e o setor terciário é o setor de serviços, né? Que é o que abrange mais a nossa economia hoje em dia, né? Um puxa o outro, né? Um puxa o outro. A gente tem que pensar dessa forma. Você está abordando o plano federal, né? Sim. A gente também passou por um problema no país, que foi uma desindustrialização. A gente começou a trabalhar mais com commodities, ou seja, a coisa bruta ali, a produção agrícola, a gente exportava grãos, a gente só pensava nisso, em exportar soja, exportar isso e aquilo, e não pensou em transformar isso e agregar valor, né? E a gente foi criando processo de desindustrialização que já vem de mais de 20 anos para cá. Não, então, a gente falou de campos, né, de 20, 30 anos. Eu acho que no Brasil mais de 100 ou até 200, porque nós ficamos muito refém da República Café com Leite. A gente... Você teve uma fase que as indústrias estavam assim bem bufões ali. Você pegar na década de 40, a gente teve, por exemplo, a criação da CSN, que é a Siderúrgica Nacional. Depois você teve a criação da Petrobras e várias indústrias. Claro que, no caso delas, à época, públicas, né, de capital estatal misto, né, depois, no caso da Petrobras, e foi indo, mas sempre controle estatal, né? E depois você tem a criação de outras indústrias também estatais. Aí você vem em São Paulo, já da década de 20, com a indústria do Matarazzo, que tinha tecelagem, tinha várias, né? Depois você veio vindo umas outras fases ali entre a década de 40
70, a indústria de cana em São Paulo ganhando força, né, e vem continuando tomando força. Você tinha também indústria de açúcar no Nordeste. Então você tem várias questões que foram... a indústria foi, né, avançando durante muito tempo. Depois você teve uma queda nisso, que foi a partir do momento que você priorizou. Claro, eu estou dando uma opinião pessoal sobre isso. A partir do momento que você priorizou, como no nosso caso aqui, petróleo e etc., você se esqueceu do resto. Né? Na minha opinião, um dos problemas da desindustrialização também está ligado a isso. Nós podemos ver, né, que essa questão, né, do Brasil ter o material bruto, só que ele acaba exportando para outro para depois comprar o material transformado. Por exemplo, né, alguns, não sei se é Paraguai ou Bolívia, que moram na divisa, eles preferem ir para Bolívia, abastecer lá e depois voltar, porque mesmo sendo nós que enviamos o se eu não me engano, quem mora no Mato Grosso do Sul tem uma facilidade de chegar no Paraguai. Se eu não me engano, é Paraguai. Quem mora no Mato Grosso do Sul tem a facilidade de chegar no Paraguai, se eu não me engano, e abastece. Eu já vi essa reportagem? Sim. Eles indo no posto de gasolina vizinho. Né? E, por exemplo, eu estou ansioso para ver o Compérgio concluído, né, que também vai gerar bastante emprego, e a gente vai passar a refinar boa parte da nossa produção de petróleo, que vai para fora, não sei se você sabe. Sim. Mas a nossa produção de petróleo vai para fora. E outra coisa, o petróleo não é taxado aqui na origem, é taxado no destino. Ou seja, o Estado, por exemplo, a gente está mandando petróleo para Minas, é o Estado de Minas que vai arrecadar o ICMS do nosso petróleo, não o Estado do Rio de Janeiro, né? Sim. Então, é uma correção que os nossos deputados e senadores do nosso estado do Rio de Janeiro poderiam avaliar. Essa alteração, não só no Código Tributário, também na Constituição, na parte que diz respeito a essa tributação do petróleo. Né? Agora querem até dividir os royalties. Você já imaginou? Agora, por que não divide os royalties do minério, royalties de outras produções também que o estado do Rio? Minas não vai querer. Exatamente, né? Além de, né, não passar por nada lá do questão de petróleo, né? Você ainda tira, né? Como o Campos aqui, nós acabamos nos tornando viciados no royalties. Ficamos dependentes. Então, se você vem com essas decisões e tira, que talvez não seja só Campos, né? Que seja assim. Então, você vai quebrar vários municípios em todo o Brasil por conta dessas repartições. Né? Realmente. Então, é algo, né? E nós podemos ver também, né, que desde o início, né, quando ficou um pouco visível na greve dos caminhoneiros, a questão das ferrovias, né? Uhum. Que o Brasil, né, acabou focando muito nas rodovias, né? Até, se eu não me engano, não foi JK, Juscelino Kubitschek. Um processo de criação das rodovias, sim, cortando o país. Inclusive, eu abro até o parênteses, Juscelino é meu presidente favorito. Uhum. Mas isso foi um erro. O custo é maior, o custo do transporte ferroviário é um pouco menor. Sim, exatamente. Nós vamos entrar aqui agora nos patrocinadores, né? Roda a vinheta aí dos apoio cultural. Tem um intervalo? Sim, um intervalo. Até ele comentou aqui que pode ser interessante. Fiquem ligados nos nossos apoios culturais. Muito bem, o Se Liga na Fita aqui, né, tem um apoio cultural de Casa Ferdal Materiais para Construção, materiais elétricos, hidráulicos e brutos, tudo para sua obra, seja reforma ou construção. Endereço: Avenida Antônio de Castro, número 24, no Parque Guarulhos. Telefones 22 2739 4936 e 22 9987 6820. Repetindo, 22 2739 4936 e 22 9987 6820. Curta a nossa página no Facebook e nos siga no Instagram. Casa Ferdal, há 20 anos na sua construção.
Rei da Batata, cereais para atacado diretamente do produtor. Trabalhamos com batata, cebola, alho, coco fresco, cenoura, amendoim, água e ovos. Entrega em toda Campos e região. Liga ou mande um WhatsApp para 22 99 812 1956. Repetindo, 22 99 812 1956. Siga o Instagram, @Rei da Batata Campos RJ e curta a página no Facebook. Endereço, Avenida José Alves de Azevedo, número 184, no centro. Rei da Batata, mais de 40 anos atuando com tradição e qualidade. Birosca Roots Hamburgueria, lembrando que hoje tem sorteio, então não deixe de comentar. Excelentes hambúrgueres com ótimos preços, venha conferir. Rua Santa Luísa, número 37, no Parque Donana. E atenção, entregamos na sua casa. Peça pelo aplicativo Delivery Much ou pelos telefones 22 99617 5831 ou 22 99 736 5679. Estamos te esperando com variado cardápio e com especial atendimento. E atenção, em janeiro não estamos funcionando aos sábados, funcionando assim de domingo a sexta-feira. Vem para a Birosca. Orquestra Companhia Musicato, dê um toque mágico à sua festa ou evento com a Companhia Musicato, a música que acompanha você. Casamento, 15 anos, bodas e muito mais. Entre em contato e agende a sua data. 22 98 160 8998. Repetindo, 22 98 160 8998. Nos acompanhe nas redes sociais. Doutora Daniele Pedra, dentista e acupunturista. Trabalho de excelência e responsabilidade. Obturações, extrações, cirurgia de gengiva, faceta, estéticas, próteses, clareamento, toxina botulínica e preenchimento facial, terapia de medicina chinesa, acupuntura e ventosa. Atendimento no edifício Ninho das Águas, 4º andar, 401, na Praça São Salvador, no centro. Agende seu horário exclusivamente pelo WhatsApp 22 99 840 5611. Repetindo, 22 99 840 5611. E atenção, nós temos mais 2 novos patrocinadores, nós agradecemos a vocês, né? A Sobremesa Teca e a equipe segue, né? A Sobremesa Tec, com deliciosas sobremesas preparadas com muito carinho. Faça já a sua encomenda. Temos variados: bolos, mousses de maracujá e limão, pavês, delícias de abacaxi, brigadeirão, spumone e bolos de pote de brigadeiro, beijinho e ninho. Encomende o seu. Liga ou manda um WhatsApp para 22 99 805 9618. Repetindo, 22 99 805 9618. Nos siga no Instagram, @sobremesas TEK, e fique atento a todas as nossas novidades. E a equipe segue Segurança Eletrônica. Fazemos instalação e manutenção da rede elétrica residencial, industrial e predial. Controle de acesso, portões automáticos, cerca elétrica, concertina, interformes, câmeras e alarmes. E atenção, além do monitoramento de residências através de alarme, temos agora o nosso novo serviço de rastreamento veicular. Por apenas R$ 49,90 por mês, você terá seu veículo monitorado por 24 horas. Mais proteção e segurança para o seu carro ou sua frota. Entre em contato com nossos serviços pelo 22 99 769 6543. Repetindo, 22 99 769 6543. Estamos te esperando, né? Eu queria agradecer mais uma vez as Sobremesas da Teca e a equipe segue, né, por estar nos ajudando, nos patrocinando aqui, nos apoiando, para que possamos continuar aqui no Se Liga na Fita. Então, Matheus, queria fazer mais algum comentário? Nós estamos abordando economia e política, né? Sim. E a gente esquece de falar do plano estadual, que também a gente... Sim. Na verdade, seguiu-se, né, a mesma receita de bolo. Sim. Né, no plano estadual. Claro que no plano estadual nós também tivemos algo que é o cupim da administração pública, que é a corrupção. Não deixamos de ter também nas outras duas. Né? Tivemos também a corrupção presente tanto na esfera federal quanto municipal, né? Mas no estado do Rio foi uma coisa assim, a corrupção ficou generalizada. Sim. E aí a gente viu dinheiro aparecendo na Lagoa, dinheiro, ex-governador preso. Nós tivemos 4 ex-governadores. Inclusive, se eu não me engano, acho que todos os ex-governadores vivos foram presos nos últimos 2 anos. Todos, né? Não vou entrar no mérito da prisão de cada um. Estamos aqui fazendo um comentário sobre, né, mas todos os ex-governadores vivos, e
aliás, exceto a Benedita da Silva, que não foi presa, que foi governadora ali durante o período entre Garotinho e Rosinha, né? E Sérgio Cabral, até Pezão, todos os ex-governadores, Pezão à época ainda governador, foram presos. E também o Dornelles também não foi preso, que ficou governador em exercício. Sim, exatamente. Nós podemos ver, né, nessa esfera estadual, né, até um pouco difícil, né, até porque saiu uma notícia um pouco recente sobre o Witzel, que ele teria caído numa delação junto com Viciane e, se eu não me engano, me desculpe se eu estiver errando o nome, mas acabou caindo numa delação aí, né? Vamos ver o que vai acontecer depois. Eu não tive conhecimento disso, até porque eu considero o Witzel um nome novo. Sim. O Witzel realmente eu não votei no Witzel nas eleições de governador, votei no Eduardo. Mas, a princípio, avaliando 2019, eu acho que o Witzel tem sido um bom gestor. Né, o pagamento do Estado está em dia, ele pagou agora no fim do ano o 13º integral. Eu tenho assim, me sentido satisfeito com o governo dele. Ele tem tido assim, tem executado muito, e a gente fica pensando, o Estado não estava em crise? Talvez seja porque hoje ele é uma... hoje, qualidade do Witzel, que ele esteja moralizando o Estado, né? Eu tenho que reconhecer e que apoio, se ele continuar seguindo esse caminho de moralidade e de avanços administrativos, manter salário em dia, vai continuar tendo meu apoio. Sim, eu também tenho essa avaliação, né, tipo, que ele tá indo bem. A segurança pública melhorou. Sim, a segurança, não só aqui, né, o Brasil todo, eu que sou uma pessoa que sai sempre muito cedo e volto muito tarde, né, vou de manhã, faculdade de Direito, de tarde estou trabalhando na Câmara. E às vezes fico na Câmara até mais tarde, às vezes quando saio de lá ainda tem outros afazeres, outras atividades. Eu vejo policiamento nas ruas. Sempre que eu passo em frente a algumas agências bancárias, uma viatura, aqui no grande, na área de movimento, sempre uma viatura ali, seja na Pilinca, em Guarulhos, Jardim Carioca, todas as agências bancárias você vê uma viatura em frente, né? Ou seja, nós estamos lidando com segurança pública de forma séria. No Rio de Janeiro também tem dado efeitos. Então, eu tenho tido uma boníssima avaliação quanto ao governo dele. Se está tendo erros também, pode estar tendo. Mas, a princípio, tem me animado muito. Eu tô satisfeito até agora que ele vai vir, parece, na próxima semana, né? Sem ser essa agora, a outra, vai transferir simbolicamente ali as atividades administrativas para campos. Muito interessante. E vai fazer uma implantação de 5 milhões de investimentos no HGG. Eu fui no Rio Agrocup, né, lá na usina Sapucaia. Ele comentou sobre projetos de irrigação de 30 milhões na nossa região. Então, são coisas assim que, se der certo, nós vamos longe. Torcemos. Aliás, torcemos para qualquer governo que faça a coisa certa, né? Aquele que está fazendo certo, a gente não pode tacar pedra. A gente tem que aplaudir os acertos, né? E mostrar os erros, né? E os erros, ao mostrar, apresentar soluções para que se corrija. Sim, foi porque quando ele anunciou, né, até uma esperança pra gente, né? Porque a ponte da integração, por exemplo, essa ponte aí, hoje você até estava comentando, eu acho que essa ponte que ligar São Francisco com São João da Barra, à época São Francisco nem município emancipado era distrito São João da Barra, quando começou a ideia de ponte, etc. Teve aquela primeira ponte, né, que foi o maior deputado que a nossa região que teve a ideia, que foi o Alai Ferreira. A ponte, ele morreu, a ponte acabou não se concretizando. Aí agora veio, se eu não me engano, o Cabral iniciou essa nova fundação, o Pezão deu continuidade e agora a gente está precisando só terminar.
e que se terminar já vai ser bom para todos, inclusive para Campos. E se a gente implantar um parque industrial naquela região ali próximo à ponte, a gente vai poder trazer indústria para cá e ligar ela muito facilmente ao porto. Sim. Ao Porto do Açu, para escoar a produção. Então é algo que vai ser bom para os 3 municípios, para São João da Barra, São Francisco e Campos. São Francisco, que precisa também de desenvolvimento industrial, é um município, uma parte agrícola, uma partezinha de turismo ali das praias, mas tem também ali o principal ali é a agricultura, ali o cultivo de abacaxi. A gente vê, quando vai para lá a gente vê muito abacaxi. E Campos, que precisa, né, toda a ajuda de indústria, que vai gerar emprego e fomentar a arrecadação, é bom pra gente. Sim, eu fui buscar a notícia aqui, né, a intenção de informar. Tá aqui no Globo, o delator afirma que pagou 115 mil de caixa 2 a campanha de Witzel. E tá aqui no Terra também, Witzel, Pisciani e Vacareza são delatados por empresário da propina na Paraíba. Né? São notícias... inclusive, eu acho. Delação é uma... Vamos aguardar o que a investigação vai constatar. Exatamente. Né? Delatar, eu posso falar o que eu quiser, né? A gente sabe, eu falo o que eu quero agora. O Poder Judiciário vai investigar isso para saber, né? Sim. Vamos aguardar as investigações para tirar nossas conclusões. Então agora já vimos a retrospectiva, né? Isso. Podemos então ver as perspectivas para a economia de 2020? Olha, não só para 2020, mas a gente tem que pensar a médio e longo, pensar a médio e longo prazo. Eu acho que hoje a gente tem uma grande oportunidade de aproveitar no caso do município, aproveitar alguns programas federais que existem. Se a gente for ver, a gente pode, e estaduais, a gente pode firmar parcerias e convênios, FIPERJ, Secretaria de Agricultura, Pesagro, Emater. Aí você tem aquela outra, me perdoe, mas acabei esquecendo, que também é empresa voltada para a agricultura, Embrapa, e tentar trazer esses projetos para implantar no município, piscicultura, e fomentando isso para dar uma nova roupagem à parte de agricultura, né? Também atrair indústrias através de aí a gente também tem que pensar no imposto estadual, né? Porque não é só o imposto municipal. Se a gente for pesar, é muito mais fácil uma indústria para o Espírito Santo do que a gente dando tudo de graça aqui. Inclusive, os impostos estaduais são mais pesados do que os federais, se não me engano. Nosso estado ele tem um custo muito elevado, né? E vem... hoje eu até estava conversando com 2 pessoas mais cedo, estavam comentando sobre a questão da fusão. A gente herdou o estado da Guanabara, que era uma capital, né? Com isso a gente acabou, né, o custo ficando elevado. E o estado do Rio tem todo uma mania de grandeza, por assim dizer, e a gente acaba ao longo do tempo, o nosso PVA é o mais caro, né? No Espírito Santo é 1 ou 2%. Muita gente, inclusive, emplaca no Espírito Santo por conta disso, né? Compra carros no Espírito Santo por conta disso. Sim, eu acho que há uma época atrás o pessoal tirava carteira no Espírito Santo. Que também possivelmente é mais barato. É uma pena. A gente tem que fazer uma revisão tributária muito profunda em tudo, seja no estado, no município e na União, no governo federal também, uma reforma tributária. Essas reformas têm animado e aquecido a economia. Sim. A gente teve um crescimento no governo Temer, o PIB estava, né, a gente teve a reforma trabalhista, a reforma da educação e outras reformas que possibilitaram, né, ali alguns avanços, e tivemos um saldo positivo no PIB, o que não estávamos tendo anteriormente. Nós tivemos ali a recuperação das estatais, depois o governo Bolsonaro também com algumas medidas que foi implementando, agora a reforma da Previdência que era aguardada, triste, mas necessária, né? Sim. A gente também começou a ver a economia voltar a ter
em animação. Agora o próximo passo tem que ser a reforma administrativa, para a gente revisar toda essa estrutura de governo, reduzir esses custos e trabalhar ali de uma forma bem eficaz, e também pensar na reforma tributária, reduzindo impostos, tributando, modificando, né, todo esse critério, né, tirando o peso dos impostos que atingem a população mais humilde e jogando para as grandes fortunas, né? E a gente tem grandes fortunas aí que não são taxadas. Sim. A gente tem que pensar nisso, taxa. Inclusive, se eu não me engano, já tem até previsão desse imposto sobre grandes fortunas, né? Mas a gente tem que começar a taxar. Sim, é algo que eu não sei se é exatamente o tema desse programa hoje, mas como estão falando de economia, que eu não entendo muito você botar imposto sobre, por exemplo, alguns tipos de alimentos da cesta básica, sendo que o imposto é para você pegar o dinheiro e depois devolvê-lo aos pobres, né? Aqueles que não têm condições. Na verdade, para manter o serviço público que tem, né, ali, dar assistência, né, a todos, mas claro, devido às desigualdades, nós temos que tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. Nós devemos sim fazer uma aplicação maior de recursos na população mais humilde, ao invés de aplicar aplicar na população, por assim dizer, mais elitizada, porque ela, por exemplo, uma pessoa que possui uma condição financeira melhor pode custear seu médico, mas é aquela pessoa que trabalha por um salário mínimo não tem condições de bancar um plano de saúde que custa aí entre 200 a R$1.000 uma pessoa mais idosa, né, ou mais, né, depende do tipo, né, do plano, né, e etc. Sim, exatamente. Nós estamos na expectativa, né, desse ano, né, depois da fomentação, né, que a reforma da Previdência fez, né, dar uma segurança de que o país não vai quebrar. Exatamente. A reforma da Previdência ia sair no governo Temer. Sim. Mas aí houve aquela situação que agora até eu li uma matéria, sabe, que o juiz lá constatou que anulou a parte da gravação do Joesley, que foi aquilo à época, né, que culminou desviou o foco. A gente tinha um foco de aprovar as reformas, e isso acabou desviando o foco para a questão do Rio de Janeiro, intervenção. Exatamente. Porque a intervenção, durante o período de intervenção, você não pode fazer emenda constitucional, né? E aí ficou aquela história, a gente vai parar a intervenção para votar e depois voltar, seria muito engraçado, né? Mas ocorreram várias coisas que acabaram impedindo, infelizmente, a reforma de acontecer. Mas a gente espera que o Brasil cresça a ponto da gente também não ficar só dependente de prefeitura, que em Campos tem muito isso, as pessoas dependem de prefeitura. A prefeitura é o nosso maior empregador hoje, né? A gente tem um comércio que precisa voltar a ser impulsionado, e a gente tem que dar preferência. Eu sou muito bairrista, sabe? Eu dou muita preferência às coisas de Campos. Então, as lojas, né, de campistas, embora a gente, claro, compre nas grandes lojas, grandes marcas que vêm, internet, claro, mas eu busco sempre que eu posso privilegiar o meu conterrâneo, né, e ali fomentar, comprar uma coisa ali no centro, na rua João Pessoa, na rua ali na 21 de Abril, Barão de Cotegipe, ali no shopping do centro, e se puder, quiser gastar mais um pouquinho, compra também na Pinica. O importante é a gente fomentar o nosso conterrâneo, o nosso nativo, ou seja, o nosso comércio. Vamos privilegiar o nosso comércio. Estamos agora nessa fase, né, de material escolar. Vamos privilegiar as nossas papelarias e não as grandes marcas que vendem papel aí. E esse dinheiro todo vai embora, né? Não fica aqui. É uma pena. A gente dá lucro para uma grande rede e não distribui isso na nossa região, né? É uma pena. A gente tem que privilegiar. Vamos privilegiar o campismo. Vamos dar um voto de confiança ao nosso comércio, que ele está precisando, com certeza, da nossa preferência, e ali a gente dá voltar a comprar com força nele. Sim, exatamente. Isso é uma das leis do mercado, né? Você fomenta a economia interna, né? Fazendo a indústria interna ou o comércio interno
ser mais forte, aí fica menos suscetível. A gente tem no centro, gente, tudo. Né? Eu que sou, muita gente sabe disso, né? Eu sou tão fã do centro, todo dia eu vou no centro. Todo dia eu faço um percurso ali da Faculdade da Formosa, passo pela João Pessoa, vou passando ali pelo centro, vendo o comércio, como que tá, porque é hábito, sabe? Mania, né? Eu sou um pouco metódico e gosto desse convívio, de sentir a nossa cidade, né? Eu acho que o meu maior defeito é ser apaixonado por Campos. Meu maior defeito e qualidade, né? Porque isso também, às vezes, nos tira oportunidades até de deixar a cidade, porque tem um apego sentimental. Estamos aqui, né? O Wagner Azevedo mandando boa tarde, falando: infelizmente os governantes campistas nunca se importaram com a nossa linda história. Realmente. E o campista está mais interessado em críticas em âmbito federal, na esfera municipal, não da Ibope no Facebook. É uma pena. A gente tem que... Claro que quando a gente critica, apontar soluções, né? A cada uma crítica, Sim. 3 soluções, né? Porque a gente tem que tirar esse personalismo, essa coisa, é o governo de fulano, é o governo de ciclano, é o meu governo, é o seu governo. Não, a gente tem que tratar, é o governo do município. O governo não pertence a ninguém, o governo pertence ao município, ao povo. E a gente tem que tratar dessa forma. Não é que você apresentando uma solução para o governo tal, que você vai estar privilegiando ele, você vai estar privilegiando o munícipe, entendeu? Quem é? Foi o que eu falei mais cedo. Se o governo Witzel der certo, eu não, por exemplo, falei, não acompanhei. Mas se ele der certo, eu estou apoiando. Sim. Se der errado, por conta de erros dele, eu vou criticar, mas se puder apresentar uma solução, a gente tem que ter a humildade de romper essa ideia de personalismo e seguir em frente. Então aqui o Daniel Carlos, né, nosso apresentador oficial, falando: olá, estou aqui, saio do Se Liga na Fita, mas o Se Liga na Fita não sai de mim, é isso aí. Estou assistindo direto de São João da Barra, diga-se de passagem, o governo daqui é um exemplo pro estado. Olha, eu gosto muito de São João da Barra, tenho uma admiração muito grande pela prefeita Carla Machado, prefeita já pela 3ª vez, e pela experiência. Eu acho que ela é uma das mulheres mais importantes do nosso estado, né? Embora o lema de Campos que diga que nessa terra até as mulheres lutam, né? Por seus direitos, né? A prefeita Carla Machado é um exemplo para o país, né? Porque ela ali, com toda a sua experiência, sua capacidade, tem feito grandes realizações em São João da Barra, que é um município muito menor que Campos, mas tem uma arrecadação boa e ela aplica direitinho o recurso e a gente vê que a coisa lá anda, né? Em São João da Barra, eu até na época eu ouvia muita gente falar, os munícipes ali querendo a volta dela, a época, né, estava em outro governo, querendo a volta dela porque sentiam falta daquele grande governo que foi o governo Carla Machado, que continua sendo um grande governo. Meus cumprimentos e abraços à querida prefeita de São João da Barra, Carla Machado. Exemplo para a nossa região. A Eduarda Santos mandou boa tarde e o Wagner Azevedo voltou a comentar: um município com uma agricultura marcante, se a economia gastar menos de 150 mil em incentivo ao agricultor. É uma pena, mas a gente está vendo uma realidade muito triste, né, por conta dessa... A gente ter um orçamento muito restrito, a gente acaba tendo uma possibilidade de investimento limitada, né? Quando eu digo orçamento restrito, eu estou dizendo que a gente não arrecada muito, e o nosso gasto é alto. Campos arrecada 2 bilhões, é muito dinheiro para mim, é muito dinheiro para você, mas é pouco dinheiro para mais de 600 mil pessoas, sendo que 1 bilhão é destinado à folha de pagamento, né? A gente tem que pensar nisso, ou seja, a gente tem 1 bilhão, ou seja, aproximadamente 100 e poucos reais por cidadão, e só vai diminuindo se a gente for botar na ponta do lápis. Tá aí o Daniel Carlos falando: posso concorrer ao lanche hoje, né? Que maravilha, tem sorteio. Tem sorteio. Olha, eu soube que no dia que eu não vim, eu fui sorteado 2 vezes com um lanche e não me deram um lanche. Então não vai ter não. Vou ter que passar para outro se cair você. Vamos lá.
O dólar, eu acho que é Wagner Acevedo se referindo, 0,89 foi logo na mudança da nossa moeda, porém não era bom para a nossa economia uma moeda mais forte do que o dólar. O produto importado ficava mais em conta do que o produto nacional. Aí tem umas escolas algumas ideias sobre questão de inflação, custo de moeda, que explicariam realmente isso. Só Almeida Mateus já é o 10º homicídio na nossa cidade desde o 1º de janeiro, tá puxado. Realmente, mas a gente tem que observar que a violência, em alguns casos, envolve mais a questão nesse aspecto de homicídio, tem envolvido mais a parte que diz respeito a tráfico, né, contravenções ali e etc. Né? Mas quando eu disse avanços na segurança pública, eu me referi ao policiamento, né, e etc. Que eu vejo, eu tenho me sentido, eu tenho andado um pouco mais seguro, né? E eu gosto de andar a pé, tenho me sentido mais seguro. Agora, para encerrar o programa, enquanto vai fazendo um sorteio, poderia rolar a vinheta das manchetes? Não. Então vamos aqui para as manchetes mesmo. Destaques. Agora não se liga na fita. Daniel Carlos e Davi Risse trazem os destaques do Jornal Aurora. E vamos aqui para as notícias. O incêndio na Austrália, o governo ordena a retirada de 240 mil pessoas. Australianos protestam contra o primeiro-ministro. INSS realiza força-tarefa para agilizar a concessão de benefícios. Atualmente, 1,3 milhão de pedidos aguardam na análise há mais de 45 dias. Corpo de Ana Carolina é velado no Rio de Janeiro. Menina de 8 anos estava no sofá de casa quando foi baleada. É realmente uma lástima, né, Matheus? É uma lástima. A primeira menina de 2020 vítima de bala perdida. A gente tem casos desses também. Mas eu me lembro que ano passado teve uma menina, acho que era a Ágata também. É triste. Ver criança morrer é muito triste. A ordem natural da vida são à medida que a gente vai envelhecendo e primeiro do que aqueles que vêm subsequentemente. Novo plano diretor e a lei de uso do solo já estão em vigor. Textos foram publicados no Diário Oficial do município e vão permitir crescimento ordenado, respeitando direitos individuais e coletivos. Bem, essas e outras notícias você acompanha no portal jornalaurora.com.br. Jornal Aurora, a clareza que aponta o início da manhã antes do nascer do sol. Vamos lá pro sorteio. Quem será que foi sorteado? Vamos lá. Eduarda Santos. Eduarda Santos, né? Parabéns, comentário, boa tarde, né? É sol, não foi hoje também. Aqui. Bom, Matheus, considerações finais? Eu quero agradecer a oportunidade de bater esse papo, né? Foi uma conversa muito produtiva. Eu gostei muito, gostei de retornar à Rádio Aurora via remodelação, ficou muito bacana. E também bater esse papo sobre economia, política, que é uma coisa que eu vivo, gosto, né, e admiro muito, e ver o avanço, né? Eu acompanhei vocês iniciando, crescendo, e hoje estão aí nessa grande jornada aí, que futuramente, quem sabe, vão estar no programa de auditório, numa coisa maior, né? Muito obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer e, havendo outras oportunidades, será de muito bom gosto estar presente. Agradecer a todos, né, pela oportunidade, por estarem ouvindo a gente aqui no Facebook, no Instagram, ou seja onde for, ou pelo aplicativo. Muito obrigado a todos, né? Na semana que vem o Daniel continua de folga, continua de férias, né? Tá curtindo lá em São João da Barra, né? E semana que vem aqui o nosso amigo, né, Leonardo Aroeira, né? Nessa semana nós falamos sobre economia, nós vamos falar de política na próxima semana. Tá imperdível. Então, obrigado a todos aí. Então, até a próxima.